Oi galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a utilizar Grécia Antiga na redação. Quer saber mais? É só continuar assistindo ao vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar 7 situações que vocês poderão utilizar na redação de vocês sobre Grécia Antiga. Por isso que hoje eu vim caracterizada, de uma grega, com esse figurino maravilhoso, com essa tiara de pétalas de ouro, e por isso que eu estou aqui para ensinar vocês a como utilizar a Grécia. Vamos lá então? Primeira situação que você poderá utilizar a Grécia Antiga no seu texto é em relação à beleza. Gente, se vocês olharem pelas próprias esculturas gregas, são esculturas muito bonitas, que valorizam a beleza, a perfeição das formas físicas é algo ideal para aquela sociedade. Então, se cair algum tema relacionado à beleza, padrão de beleza, ou mesmo que você queira trabalhar um aspecto positivo ou negativo em relação à beleza, você pode sim fazer uma alusão à Grécia Antiga, justamente por essa padronização, essa questão da perfeição da beleza em torno, que era o que existia naquele período, tudo bem? Vamos agora então para a nossa segunda situação que vocês poderão utilizar a Grécia Antiga na redação de vocês, que é em relação à religião, Os gregos, como é de conhecimento da maioria das pessoas que nós estudamos no colégio, um pouco da mitologia grega, os gregos eles acreditavam em deuses, dentre eles Zeus, Hércules, Ares, Afrodite, enfim, aqueles deuses da mitologia grega, eles acreditavam, eles tinham devoção por esses deuses. Então, se cair algum tema relacionado à intolerância religiosa ou a própria questão da religião, você pode sim fazer uma alusão histórica mencionando a Grécia Antiga e abordando que naquela época eles tinham a devoção, pela mitologia grega, eles tinham a devoção por os seus deuses e realmente acreditavam nos seus poderes, nos seus benefícios, enfim, nessa crença que o povo grego cultivava, tudo bem? Vamos agora então para a nossa terceira situação que você poderá utilizar a Grécia no seu texto. O início de organização das cidades começou na Grécia, até porque as polis, que são o início das grandes cidades, esse perfil de cidade, de o que é cidade que nós conhecemos hoje, aconteceu na Grécia. Então, se cair algum tema relacionado à mobilidade urbana, algum tema sobre cidade, algum tema sobre organização das cidades, você pode sim fazer uma alusão histórica em relação à Grécia Antiga, mencionando esse início de organização, que é o que nós conhecemos hoje, não é mesmo? Vamos então agora para a nossa quarta situação de como você deverá utilizar a Grécia no seu texto, que é agora em relação à política, A gente sabe que a Grécia, ela foi o berço, de diversos acontecimentos históricos, acontecimentos que existem até hoje, mas é claro que sofreram adaptações ao longo dos anos, mas que lá foi o berço, de grandes povos, de grandes civilizações, de grandes ideias, de grandes novidades, foi o que aconteceu na Grécia. E por isso que eu trouxe a Grécia hoje para vocês. E antes de explicar a quarta situação, só relembrando aqui, gente, que é uma coisa que eu já falei nos meus outros vídeos, que quando você utiliza Grécia, quando você faz alusão histórica, alusão literária, filosófica, séries, filmes infantis, filmes nacionais, enfim, quando você menciona algo externo para o seu texto, ou seja, quando você faz uma intertextualidade, que é quando você traz algo de fora para o seu texto. Estou trazendo alusão histórica para o meu texto. Quando você faz isso, a banca do Enem, em específico, avalia essa alusão como um repertório sociocultural. E aí você vai me perguntar, tá, Gisele, mas é obrigatório, eu tenho que saber mesmo sobre Grécia, sobre Roma, eu tenho que saber isso? Não, gente, você não é obrigado, a saber Grécia e Roma para escrever um texto, mas é sim interessante que você traga alusões para o seu texto. Seja uma alusão histórica, sociológica, filosófica ou de séries, de livros, enfim. É sim importante, que você traga essa alusão e consiga articular muito bem o seu texto, consiga relacionar muito bem a sua ideia, porque isso com certeza
você vai ganhar mais pontos específicos em algumas competências específicas do Enem, e aí assim você consegue sim tirar uma nota, né? Vai ser o seu diferencial no seu texto. Então é sim importante que você traga alusões para o seu texto, para assim você tornar ele mais bem embasado, né? O seu texto trazer um diferencial para a sua redação, tá bom? E por isso que aqui no canal eu ensino vocês a colocarem história, filosofia, literatura, filmes e séries, porque vocês têm um leque aí de opções para colocar no texto de vocês. Então basta só saber utilizar da maneira correta, tá bom? Feita essa explicação, vamos continuar então. Vamos para a nossa quarta situação que vocês podem utilizar a Grécia, que é essa questão do início da civilização, né, em relação à política, né? O que a gente conhece hoje de política, que é sobre a democracia, o início de democracia vem da Grécia Antiga. O que seria democracia? O governo para todos. É claro que naquela época não é a democracia que nós conhecemos hoje atualmente, né? Obviamente sofreram modificações ao longo dos anos, né? É necessário sim ter modificações, mas é importante que vocês entendam que se cair algum tema relacionado a voto, se cair algum tema relacionado à política, né? Enfim, você pode sim fazer uma alusão mencionando a Grécia Antiga e mencionando que esse início, né? Esse início do conceito de democracia veio dos gregos, tá bom? Ficaria super interessante no seu texto. Vamos agora para a nossa quinta situação, gente. A nossa quinta situação de como você utilizar a Grécia é em relação à valorização pelo esporte. Afinal, né, as Olimpíadas, o que nós conhecemos hoje de Jogos Olímpicos, aconteceu pela primeira vez na Grécia. Eles valorizavam muito o esporte. Para eles o esporte era uma atividade assim super importante e por isso que veio, né, essa origem dos Jogos Olímpicos, de você competir com o outro. E os Jogos Olímpicos, na verdade, na Grécia, eles surgiram, né, pelos inícios, lá antigamente, era mais o intuito de você honrar a Zeus, né? Zeus, para quem não se lembra, Zeus é o deus de todos os deuses, né, digamos assim, pai de Hércules. Você deve conhecer Hércules, né? Deve ter feito parte da sua infância. Então, os Jogos Olímpicos, eles surgiram para honrar o pai de Hércules, que é Zeus. E mais precisamente, gente, os Jogos Olímpicos, eles surgiram em 776 a.C. Olha quanto tempo, né, que teve aí o primeiro início de Jogos Olímpicos, um primeiro início de uma valorização pelo esporte. Então, se cair algum tema relacionado a esporte, né, tanto no aspecto positivo ou negativo, você pode sim trazer a menção à Grécia Antiga e mencionando que lá para eles o esporte era valorizado, né? Ou então mencionar a origem dos Jogos Olímpicos no seu texto, tudo bem? Vamos então agora para a nossa sexta situação. E antes de ir para a sexta situação, eu queria falar que tudo isso que eu explico aqui na página, desde na questão de como fazer introdução, como fazer desenvolvimento, como fazer conclusão, né? Até a parte das alusões, tudo isso está na minha apostila, a apostila do Método Escrito. Essa apostila eu idealizei, tem um material 100% original escrito por mim. Nesse material, nessa apostila, eu ensino para vocês todo o passo a passo da redação. Por exemplo, aqui é o capítulo de introdução, é meu capítulo favorito. Aqui eu ensino todo o passo a passo que você deve fazer antes de começar um texto, né? Muitos alunos costumam travar quando lê o tema da redação, entra no desespero, começa a chorar, não sabe o que fazer. Então aqui eu explico todo o passo a passo para vocês. No final ainda tem dicas gramaticais, tem dicas de alusões, né? O que eu estou falando agora da Grécia está na minha apostila. Tem propostas para você praticar e a venda dessa apostila aqui, a venda física dela, está na minha página do Instagram. Vou colocar aqui o link para vocês da minha página do Instagram. Não se esqueça de me seguir e me acompanhar por lá. Ou então, a versão digital dessa apostila está à venda no meu site. Vou colocar aqui o link abaixo desse vídeo, caso você queira adquirir a versão digital. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos continuar aqui no vídeo. Vamos para a nossa... Nós estamos na sexta situação. Gente, a sexta situação que vocês podem utilizar a Grécia é em relação à submissão feminina. As mulheres naquela época, elas eram criadas para serem esposas, para serem donas de casa, né? E para ser mães, enfim. Então a mulher, ela tinha que ser submissa ao homem. A gente sabe que é uma realidade que não existe mais,
né? As mulheres estão cada vez mais na atualidade tendo mais benefícios, tendo mais reconhecimento, o reconhecimento necessário. A gente sabe que, graças a Deus, a situação de submissão ela tem mudado, mas naquela época, na Grécia Antiga, as mulheres ainda eram submissas por uma questão cultural, né? Então, se cair algum tema sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, alguma coisa assim, você quiser fazer um recorte sobre submissão, né, mencionar no seu texto sobre algumas culturas patriarcais, por exemplo, você pode sim fazer uma alusão à Grécia Antiga. Afinal, as mulheres naquela época, infelizmente, elas tinham que ser submissas, tudo bem? Então essa é a 6ª situação. Agora nós vamos para a nossa 7ª situação, né, que é em relação à Grécia, gente, que é a valorização da arte. Grécia é o berço da filosofia, Grécia é o berço da arte. Você pode sim utilizar essa alusão histórica relacionada à Grécia, né, seja em relação, por exemplo, se cair algum tema sobre arte, influência da arte, valorização da arte, você pode sim citar Grécia, porque Grécia foi o berço disso, né? Foi de lá que veio toda essa questão, tanto em relação às esculturas, em relação aos pensadores, tudo isso se encontra na Grécia Antiga, tudo bem? Então você pode utilizar isso no seu texto. Bom, gente, então hoje vim aqui de grega te ensinar a como utilizar Grécia Antiga na sua redação, mais precisamente em 7 situações que você poderá utilizar a Grécia. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, me siga em outras plataformas digitais e eu sou a professora Gisele Silva e este é o Método Escrito.